tem sido a frequência ou a vibração dos seus pensamentos quando de repente você vê o universo te trazendo situações, pessoas e desafios muitas vezes que você olha e fala assim, gente, mas por que isso está acontecendo na minha vida? E por outro lado, quantas vezes também, sem perceber, a vida vai te trazendo tantas coisas e pessoas e situações positivas, boas, amorosas, e você fala, nossa, que lindo, a vida tá maravilhosa. Já parou para perceber que, de qualquer forma, a fonte que está emanando essa vibração é você? É justamente por isso que eu sempre reflito e reforço essa ideia de eleve sua energia, você atrai o que irradia. Porque quanto mais alto a gente vibrar, quanto mais a gente se aproximar daquilo que a gente busca, mais a gente vai estar recebendo de volta essa mesma altitude vibracional ou energética. Eleve a sua energia, você atrai o que irradia. Certamente você já ouviu falar essa frase por aqui, mas hoje eu vou te contar como ela literalmente mudou totalmente a minha vida e pode mudar a sua também. Olá, família! Você já deve ter percebido lá no início desse vídeo que hoje o assunto por aqui passa pela lei da atração. Então eu já quero começar te perguntando, você percebe como a lei da atração atua e está presente na sua vida? Com certeza você está às voltas com a lei da atração a cada minuto do seu dia, a cada pensamento e a cada decisão, mas talvez você ainda não tenha parado para perceber isso. E é justamente esse o meu convite. Eu vou te contar um pedacinho da minha história e eu quero que você conecte aí com algum momento, com alguma lembrança, alguma percepção que você tem da sua vida, para você perceber como que a frase eleve sua energia, você atrai o que irradia, faz total sentido e pode fazer também a total diferença para você. Quando o assunto é lei da atração, algo que eu sempre proponho nos meus atendimentos é o seguinte exercício. Imagina que eu tenho uma peça do quebra-cabeça e você tem a outra peça. E como todo quebra-cabeça, uma peça vai dar um encaixe perfeito na outra. Então imagina que a peça que eu te apresente seja algo nesse sentido. Qual que vai ser a peça que você vai trazer para mim? Certamente vai fazer sentido que seja uma peça em que, se eu estou daqui oferecendo um abraço ou abrindo o estado de permissão para receber um abraço, a sua peça seja uma outra pessoa abraçando de volta para dar o encaixe perfeito ali nessa sintonia, nessa vibração. Agora imagina que a minha peça seja algo nesse sentido. Certamente você vai vir talvez com um taco de beisebol ou algo ali que está ameaçando para poder encaixar e entrar na sintonia dessa cena, certo? É exatamente isso que acontece quando se trata de você oferecer uma peça para o universo e ele te devolver outra peça. Qual tem sido a frequência ou a vibração dos seus pensamentos quando de repente você vê o universo te trazendo situações, pessoas e desafios muitas vezes que você olha e fala assim, gente, mas por que isso está acontecendo na minha vida? E por outro lado, quantas vezes também, sem perceber, a vida vai te trazendo tantas coisas e pessoas e situações positivas, boas, amorosas, e você fala, nossa, que lindo, a vida tá maravilhosa. Já parou para perceber que, de qualquer forma, a fonte que está emanando essa vibração é você? É justamente por isso que eu sempre reflito e reforço essa ideia de eleve sua energia, você atrai o que irradia. Porque quanto mais alto a gente vibrar, quanto mais a gente se aproximar daquilo que a gente busca, mais a gente vai estar recebendo de volta essa mesma altitude vibracional ou energética. Faz sentido? Então, a partir daqui, a gente já pode avançar mais um degrau nessa compreensão. Você já percebeu que o tempo passa mais depressa quando você não está prestando atenção nele? É mais ou menos assim também que acontece com a questão da lei da atração. E é claro que eu estou simplificando aqui porque a ideia é realmente trazer de uma forma real que possibilite uma transformação real na sua vida mulher real. E justamente simplificando toda essa questão da lei da atração, olha só como faz sentido que, assim como o tempo, quando a gente não está prestando atenção nele, passa rápido demais, também as soluções chegam para a gente de uma forma que parece leve demais, fácil demais, quando a gente não está tentando controlar aquela situação. Você já percebeu isso? A explicação de tudo isso passa por algo que eu já comentei muito e vou voltar a falar por aqui, que é, por exemplo, a teoria do Zenão, a teoria do observador. E tudo isso tem a ver com essa questão da gente focar no que a gente quer e não como a gente quer que aconteça. Imagina, por exemplo, que você se propõe a subir uma montanha super alta. E de repente você para e olha para ela e fala, meu Deus do céu, como que eu vou subir? O negócio está lá longe, como é que eu vou chegar a esse lugar? Eu não tenho de repente uma corda, o que eu vou fazer? Enfim, quando a gente começa a tentar controlar o como,
a gente começa a observar que muitas vezes a gente ainda não tem todos os pré-requisitos para subir aquela montanha ou para vencer aquele desafio. Mas quando a gente passa a focar no grande objetivo, que é subir a montanha, a gente passa a olhar tanto para aquilo e a pensar tanto naquilo, e a gente começa até mesmo a chegar a um ponto de nos visualizar lá no alto da montanha, que a gente entra num estado de flow, de fluxo, de permissão, um estado em que a gente simplesmente solta o controle e a gente percebe que tudo que a gente precisa fazer e inconscientemente a gente começa a fazer, não é olhar lá para o alto da montanha, é olhar para o chão, olhar para os nossos pés, porque é justamente aqui que está a solução, é dar o primeiro passo. Quando se trata de lei da atração, muitas vezes a gente fica, mas como que eu faço? O que eu tenho que pensar? O que eu tenho que repetir? Que rituais que eu tenho que fazer? E na verdade, é muito mais simples do que a gente imagina. Não é focar em como você vai chegar no topo da montanha, e sim olhar para os seus pés, focando no que você quer e entender que agora o que está ao seu alcance é entrar no flow, é entrar no fluxo e dar o primeiro passo. Não é assim que acontece, por exemplo, quando a gente vai viajar? Longas distâncias a gente viaja de carro e a gente não fica pensando, ai meu Deus, como que eu vou fazer quando eu chegar, para chegar em tal cidade, depois ir para outra cidade? Não. Muitas vezes a gente viaja à noite e aí tá para mim o maior ponto realmente de confiança que a gente tem e que a gente deveria trazer para todos os nossos dias, para todas as nossas situações e desafios, que é justamente o seguinte: pensa a gente viajando à noite, tudo que a gente tem, muitas vezes em estradas que não tem iluminação central, é o farol do carro. Um farol que chega, se eu não me engano, a 20, 30 metros do carro, ou seja, tudo que a gente consegue enxergar são os próximos 20, 30 metros, numa viagem de quilômetros. Não é assim que acontece? E muitas vezes a gente complica uma situação na vida em nome de, o que eu tenho que fazer para atrair isso, para fazer aquilo acontecer? E eu te respondo, você não precisa fazer nada demais, só dá o próximo passo, que muitas vezes pode ser o primeiro passo, que parece pequeno perto do tamanho daquela caminhada, mas mais do que o passo que você deu, é a predisposição que você determinou naquele momento de que você quer chegar. Por isso eu falo que muitas vezes a predisposição conta muito mais do que os pré-requisitos. Sim, porque muitas vezes você pode pensar, poxa, eu não tenho todos os pré-requisitos para essa vaga de emprego, eu não tenho todos os pré-requisitos para, de repente, passar nessa prova, ou não tenho todos os pré-requisitos para fazer essa viagem, esse passeio, enfim. Mas você tem a predisposição, e é isso que conta. E é isso que tem tudo a ver com o que eu quero te contar sobre a grande mudança que aconteceu na minha vida e que eu tenho certeza que não só vai acontecer, como já aconteceu na sua vida, mas talvez você nunca tenha trago essa consciência para isso. Olha só, quando eu fiz 26 anos, e lá se vão uns 14 anos mais ou menos, não precisa fazer conta, tá bom, gente? Deixa como tá. Deixa abaixo. Quando eu tinha os meus 26 anos, eu comecei a pensar muito seriamente e a sentir um movimento muito forte dentro de mim de querer me mudar da casa da minha mãe. E aí eu comecei a pensar em várias possibilidades e tal. E eu, a princípio, olhava e falava, meu Deus, eu ainda não tenho uma renda que me possibilite, sei lá, de repente bancar um aluguel, olha aí os pré-requisitos. Eu não tenho, de repente, sei lá, alguém para poder servir de fiador, se for o caso, ou até mesmo não cheguei nem a pensar como é que seria uma dinâmica de morar sozinha, enfim. Mas eu quero morar sozinha. E aí eu comecei a pensar o seguinte: tá, para eu morar sozinha, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou ter que ter um apartamento ou uma casa. Mas, para poder chegar nessa casa ou nesse apartamento, eu vou precisar chegar com coisas. Ok, eu ainda não tenho, de repente, a renda ou nem sei como começar um movimento de me mudar. Mas uma coisa que eu sei é, eu vou ter que passar roupa, eu vou ter que cozinhar, então eu vou precisar de algumas coisas que eu ainda não tenho. E aí, naquele momento, eu com 26 anos, eu já trabalhava e tal, mas eu comecei a pensar o seguinte: olha, eu posso de repente não ter um valor mensal ainda para arcar com o custo de aluguel, mas R$ 35 eu tenho. E na época esse era o preço de um ferro de passar roupa. Eu falava, tá aí, vou comprar um ferro de passar. Aí daí a pouco eu passava em alguma loja, alguma coisa, via lá de repente um faqueiro, sei lá, por R$ 80. Ah, R$ 80 dá? Vou comprar o faqueiro. Depois eu vi um conjunto de panela que minha mãe tinha comprado e eu falei, poxa, eu gostei desse conjunto de panela, eu também quero, quanto que é? Tanto. Ah não, eu também quero um. E quando eu fui vendo, eu fui de pouquinho em pouquinho juntando várias coisas, a ponto de encher um quartinho lá da casa da minha mãe, em que eu pedi pra ela, olha, deixa eu ir colocando as coisas aqui, porque quando chegar o momento, eu já vou ter todas as coisas que eu preciso para poder me mudar. E assim foi feito, ainda sem saber
como fazer, para onde me mudar, enfim. Mas sempre naquela predisposição. Olha aí a predisposição. O pré-requisito maior ainda não tinha, mas eu fui colecionando algumas situações ali que foram me fazendo cada vez mais me sentir já mudando. Com isso, cada vez mais a minha predisposição se fortalecia para aquilo. E aí, vamos voltar lá no início dessa nossa conversa. Lembra quando eu faço assim para o universo e ele me devolve alguém me abraçando de volta? Foi exatamente isso que aconteceu. Nesse meu caminho de entrar no flow, de soltar o como e focar exatamente no que eu queria, que era me mudar, eu fui entrando ali nesse fluxo, eu fui deixando acontecer. Até que 1 ano depois, aquilo que eu mais esperava aconteceu da forma que eu menos esperava, lembra que eu não estava controlando como? E aí eu conheci a Adri, a gente entendeu e alinhou ali que a gente queria exatamente a mesma coisa, que era se mudar. Aí sim, a gente juntou 2 rendas, a gente juntou 2 vontades e potencializamos ainda mais 2 predisposições e fizemos acontecer. Ou seja, 1 ano depois que eu comecei esse movimento sem saber exatamente onde que ele ia dar, mas sabendo muito o que eu queria que acontecesse, deu certo. E eu me mudei de fato e a gente foi morar no apartamento ao ponto de muitas vezes eu sonhar à noite que eu tinha voltado a morar na casa da minha mãe e que tudo que eu tinha de meu era só o quarto. E quando eu acordava e eu via que não, que era o apartamento todo, tinha dias que eu ia para o meio da cozinha de madrugada para poder ver todas as coisas. Eu falava, meu Deus, essa geladeira, a máquina de lavar, a pia, as panelas, meu Deus, é tudo de verdade. Eu voltava a dormir, eu já nem sei mais se eu sonhava, se eu dormia. Eu só sei que vivenciar a realização daquele sonho foi algo assim, precioso demais. E que hoje, olhando para trás, eu percebo o quanto que de fato ter elevado a minha energia atraiu tudo aquilo que eu queria. E é por isso que eu digo e repito tanto essa frase por aqui, porque antes de ser uma proposta, é um testemunho realmente de vida. De olha, eleva o pensamento, começa de fato a mostrar para o universo essa sua predisposição, começa a se comportar como se você já estivesse lá no alto daquela montanha, até você entender que quando percebeu, você já deu o primeiro, segundo, terceiro passo, soltou o controle, largou para lá o como e simplesmente focando no que, sem perceber, você começou a fazer acontecer. Tem uma frase que eu ouvia muito da minha terapeuta, que depois a Adri começou a repetir de uma outra forma, que é a seguinte: o caminho se faz ao caminhar. E a Adri diz, coloca o pé que o chão vem. E eu então te digo que se você já tem muito certo no seu coração tudo aquilo que você quer, se você já tem a disposição de ir rumo ao que, simplesmente vá, porque o como te encontra pelo caminho. E agora eu queria que você parasse e pensasse, tendo em vista essa história que eu te contei, entendendo que sim, quando a gente menos percebe, a gente está colaborando e contribuindo para que a lei da atração nos traga tudo aquilo que a gente quer ver acontecer, eu quero que você pare e reflita um pouquinho. Quantas vezes você já realizou, já alcançou e já conquistou coisas que você queria, porque sem perceber você deixou a lei da atração atuar na sua vida? Lembra aí de uma situação em que você se predispôs e mesmo sem ter todos os pré-requisitos, você se abriu em flow, se abriu no fluxo, se abriu em estado de permissão e simplesmente deixou acontecer, e por ter elevado a sua energia, você atraiu aquilo que você mais queria. Então me conta aqui nos comentários do vídeo que situação foi essa, que conquista foi essa, porque eu amo compartilhar minha história, assim como eu amo saber da sua história também. E de hoje em diante, tendo se lembrado dessa situação que você já conseguiu atrair para a sua vida e trazendo toda essa consciência nova sobre a lei da atração, começa de fato a focar no seu próximo passo, nos próximos 20, 30 metros, acreditando, confiando, já se sentindo, até que você perceba que de fato aquela realidade pela qual você tanto buscava como um passe de mágica se materializou ao seu redor. Ai, Thaís, é mágica? Não, e a gente sabe que não é. A gente sabe que é a consistência, a gente sabe que é a persistência, a gente sabe que é a predisposição e a gente sabe principalmente que é uma questão de dar o primeiro passo com toda a predisposição no coração, ainda que os pré-requisitos não estejam todos ali alinhados e prontos, porque uma vez que a gente já determinou o que, isso nos dá muita força, a força de seguir caminhando até que o como nos encontre pelo caminho. Parece mágica, mas é lei da atração. Por isso eu digo e repito, eleve sua energia, porque definitivamente você atrai tudo que irradia. Eu espero que essa conversa de hoje tenha feito sentido e te inspirado a ir cada vez mais além do primeiro, do segundo e do próximo passo,
para chegar cada vez mais próximo de tudo aquilo que você quer e vibra na sua vida. Se fez sentido e você pensou em alguém que também precisa ouvir isso, já compartilhe o link desse vídeo e vamos juntos somar força, energia e luz para que cada vez mais nós, mulheres reais, possamos vivenciar transformações reais na nossa vida. Um beijo de luz e até o próximo episódio. Namastê!